Fala galera, sejam mega bem-vindos a mais um episódio aqui do Partner Zero. No episódio de hoje eu vou te ajudar a estabelecer os processos da sua agência. Primeiro de tudo, eu preciso que você não se subestime. Afinal, todas as empresas possuem processos, independentemente do porte, seja pequena, média ou grande. Os processos existem e eles precisam estar muito bem estabelecidos. O primeiro passo é saber diferenciar processo de projeto. Pode parecer loucura, mas muitas empresas não sabem diferenciar uma coisa da outra. Eu vou te dar uma dica de um jeito bem simples, que você nunca mais vai confundir uma coisa com outra. Projeto, ele possui começo, meio e fim, ou seja, ele é finito. Mas quando a gente fala de processo, eles são estabelecidos em ciclos, ou seja, eles têm um início e começa de novo, e de novo, e de novo, e de novo, e não tem fim. Legal, você deve estar se perguntando, ok, Thiago, mas por onde eu começo? Calma, primeiro vamos estabelecer as etapas mínimas de qualquer processo. Todo processo ele possui, no mínimo, 3 etapas. A primeira é entrada, que a gente chama de output, ou seja, tudo aquilo que você vai requerer para exercer a atividade dentro do seu processo. Ou seja, a etapa 2 a gente já está dando um pouquinho de spoiler, que é exatamente as atividades que serão exercidas dentro daquela etapa do processo. E a terceira parte, não menos importante, é a parte de entrega, são os outputs, ou seja, tudo aquilo que você vai entregar para a parte seguinte, seja um cliente interno ou um cliente externo. Primeira dica que eu quero deixar aqui nesse conteúdo é mapear cada etapa desse processo, o do que a gente disse sobre as entradas, as atividades e as saídas. Eu vejo muitas empresas cometendo uma série de erros por excesso de informações e deixam essas atividades altamente complexas. Qual que é o problema disso? Os colaboradores ou as pessoas que vão executar essas atividades tendem a ficar mais perdidos do que orientados. Nesse caso, seja objetivo e traga só a essência. Eu vou te explicar o passo a passo disso. Vamos lá? Para ajudar aqui na compreensão, vamos imaginar uma receita. Toda receita ela precisa de ingredientes obrigatórios para que você consiga chegar no prato, na versão final, aquilo que vai ser entregue, no caso, para o cliente. Nesse exemplo que a gente está trazendo, são a parte de processos. Todo processo ele possui, no mínimo, 3 etapas, independentemente. Primeira etapa, input, ou seja, todas as informações que você vai precisar para realizar as atividades. Seja ela briefing, seja ela informações de clientes, enfim, tudo aquilo que você precisa para municiar a etapa seguinte. E essa etapa seguinte, obviamente, são as atividades que serão realizadas, ou seja, tudo aquilo que será transformado em saída, que é a nossa terceira etapa, os outputs, ou seja, tudo aquilo que será entregue para o cliente interno ou externo. Então, nada mais é do que processo, tudo que é transformado de entrada em saída. Uma boa dica para você mapear um processo é usar fluxogramas, mas tome cuidado. Muitos fluxogramas que a gente se depara por aí, ele tem um excesso de informações que ao invés de ajudar o colaborador de vocês, ele acaba confundindo ainda mais o colaborador. Nesse caso, utilize só as informações principais do processo. Eu separei aqui 5 elementos que devem estar implícitos em todos os processos, independentemente se o processo é simples ou se o processo é complexo. O primeiro deles é quais serão as atividades exercidas naquele processo, naquela etapa, tudo aquilo que será realizado. O segundo é quais são os requisitos de entrada. Nesse momento, eu tenho certeza que um checklist pode ajudar demais, ou seja, tudo aquilo que eu preciso, mínimo, para conseguir exercer a etapa seguinte. Terceiro elemento, tudo aquilo que deve ser medido. Nesse caso, KPIs, métricas, indicadores vão te ajudar demais. Afinal, todo o processo você precisa acompanhar se ele está indo bem ou se ele está indo mal. O quarto elemento são recursos, afinal, você vai precisar deles para qualquer tipo de atividade. Pessoas, tecnologia e, dependendo do seu negócio, insumos. O quinto elemento são medidas de controle e verificação. É o famoso alguém precisa checar antes de ser entregue para a próxima etapa. Are you here all by yourself? Where's your mom? My mom's in the car. Where's your father? He's at work. Galera, um mega ponto importante
que vale frisar no episódio de hoje é que atividades demasiadas dentro de um processo, você pode acabar engessando esse processo. Porém, atividades de menos dentro de um processo, você pode acabar gerando um caos na sua própria organização. O grande pulo do gato é conseguir equalizar tudo isso, de uma maneira que todos os processos consigam ser realizados por qualquer pessoa com extrema qualidade e padrão, de forma que você consiga também medir e melhorá-lo sempre. Esse foi o episódio de hoje e eu te vejo no próximo episódio.